E vamos falar com Ney Silva, ele está em Pedro II e traz as informações para nós aqui no Eleições 2020. Ney Silva, direto de Pedro II, Piauí, de norte a sul. Percebemos aí a saída do Teresinense em direção ao norte do estado. A movimentação hoje na cidade de Pedro II. Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham a TV Cidade Verde. Movimento na cidade de Pedro II bastante intenso, mas não só na manhã de hoje. A noite foi bastante intensa também aqui em Pedro II e as cidades que fazem parte da 12ª zona eleitoral. A expectativa é muito grande de pessoas que vêm de outros estados, mas que votam em Pedro II. Estive conversando com algumas pessoas que têm ônibus, vans, e estes foram já fretados para que fossem pegar pessoas que chegam de São Paulo, do Rio, de outros estados, lá no aeroporto Petrônio Portela, aí em Teresina, para que venham votar. Mas em relação aqui à eleição em geral, falei que a movimentação é muito grande à noite, isso porque algumas ocorrências foram registradas ontem à noite aqui em Pedro II e nas outras cidades. Segundo o que nos repassou aqui a Polícia Militar, houve muitas ocorrências de perseguições. Aquelas pessoas que ficam vigiando as ruas, indo atrás de candidatos que estão fazendo visitas às residências, enfim, a movimentação das ruas foi bastante intensa ontem à noite. Foi registrado também uma ocorrência onde o carro de uma candidata, a vereadora, foi apedrejado. Também em cidades da região aqui de Pedro II, aglomerações de eleitores, também a Polícia Militar teve que ir até o local para tentar fazer com que as pessoas saíssem dessa aglomeração, já que é recomendado pela Justiça Eleitoral que as pessoas não fiquem aglomeradas. E também o que destacamos aqui, Joelson, é que ontem teve uma ocorrência na Delegacia de Polícia aqui de Pedro II de um carro, e segundo a denúncia que chegou até a delegacia, esse carro estaria cheio de cestas básicas. O que ficou constatado desse carro, cestas básicas. A pessoa que estava no veículo foi conduzida à delegacia para esclarecimentos e, segundo o que apurou a nossa reportagem, foram liberados, porque não foram encontrados elementos que caracterizassem o crime, talvez, de compra de votos, porque estava apenas com as cestas básicas, né? E, segundo informações que colheu a nossa reportagem, o veículo e a pessoa foram liberados. Falando em estatísticas aqui do eleitorado de Pedro II, nós temos aqui no município de Pedro II, Lagoa de São Francisco, Domingos Mourão e Milton Brandão. Nesses locais são 46.779 eleitores aptos a votarem. E todo o trabalho da Justiça Eleitoral para que esses eleitores cheguem no local, seja lá a urna, os mesários presentes, tudo isso é feito anteriormente. E hoje pela manhã nós estivemos conversando com o chefe do cartório da 12ª Zona Eleitoral, o senhor Carlos Júnior, para falar como é que está o trabalho da distribuição exatamente das urnas eletrônicas. Nós temos ao todo 195 urnas, incluindo aí as urnas de contingência. São 176 urnas de sessão, preparadas nas sessões, né? Estão sendo montadas as sessões agora, e o restante de contingência. Encerrou às 17 horas, as mídias vão chegar, a partir do momento que elas vão chegando eu vou transmitindo. Eu acredito que até às 19 horas, com fé em Deus, já esteja tudo totalizado aqui no município. A informação do senhor Carlos Júnior, que é o chefe do cartório, aqui em Pedro II, a apuração, segundo ele, a previsão que termine às 19 horas, portanto até mais rápido que eleições anteriores. Só para lembrar um dado bastante interessante, Joelson, é que como o horário das 7 às 10 é preferencialmente para pessoas acima de 60 anos, eu tenho um dado interessante. Eleitores em Pedro II, dos 30.753 eleitores aqui de Pedro II, 6.641 estão acima dos 60 anos, ou seja, são eleitores que podem ir nesse horário de 7 às 10 para poderem votar, Joelson. De Pedro II, só lembrando, Ney, aí a Vilmar Martins, Neuma Café e Claudiana são os candidatos da prefeitura na cidade de Pedro II. Tiveram agenda hoje, Ney? A agenda dos candidatos hoje, alguns ainda fazendo visitas, alguns eleitores, mas a maioria exatamente já se preparando para fazendo avaliação das estratégias, né, desse último dia, que até às 10 da noite de hoje,
eles ainda podem fazer atos de campanha, mas a agenda mais calma durante o dia de hoje, pelo menos é o que informou a assessoria. São 3 candidatos, você bem lembrou aí, para o povo de Pedro II. Nós falando das outras candidaturas, Domingos Mourão, 3 candidatos, Milton Brandão, 2 candidatos, e Lagoa de São Francisco também, 2 candidatos aí disputando a prefeitura. Então, essas informações em relação à eleição. A eleição, repito mais uma vez, ontem, infelizmente, eu conversando com policiais, foi bastante movimentado por conta, infelizmente, dessa cultura de perseguição, de vigília à noite aí por parte de apoiadores de candidatos. Muito bem. Obrigado, Ney Silva, falando direto de Pedro II. Obrigado pelas informações. O Ney vai trazer para nós, ao longo do dia de amanhã também, o dia da votação, as informações do norte do estado.